começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, amigos. Após o episódio 100, o que vem depois? O episódio 101 deste podcast. E estamos chegando e nos aproximando aos finalmente dessa temporada regular. Chegamos às finais de conferência e é sobre elas, né, que nós vamos falar nesta noite de hoje. Comigo, Rafael Medeiros, meus amigos Michel Braga e Leonardo Scarano, mais conhecidos com apelidos que vou falar ao longo desse episódio. Leozão, Mano Mixel, muito bem? Tudo bem com vocês? Uma boa noite. Boa noite, tudo bem por aqui, Rafael Medeiros? Ansioso para ver como o Leozão vai estragar este episódio 101 logo na abertura, de forma similar a como ele estragou o 100. E aí, Leozão, o que você tem pra gente? Não, eu tenho apenas uma gratidão eterna aqui, uma gratidão momentânea nesse momento pela sua melhora, né? Pelo seu retorno. Fica aí informação de bastidores. Não gravamos ontem, devido a condições médicas. Mas felizes por Mano Mix estar de volta nesse momento, né? Esse momento tão decisivo da temporada, nosso star player tinha que estar em quadra. Eu aposto que você só falou isso agora porque eu acabei de te zoar, então você quer que eu me sinta culpado por isso. Não, de maneira alguma. Jamais faria algo assim. Como diria, né, Leozão, aí no linguajar dos esportes, jogando no sacrifício hoje, Mano Mix. Tá jogando com infiltração. Mano Mixel, mesmo no sacrifício, será que rola você atualizar os nossos ouvintes aonde encontra a gente nas redes sociais? Como não, né? Estamos aqui para isso, na luta. Nossos ouvintes nos encontram no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Segue a gente lá, sempre vai ter no feed as notificações do novo episódio, e aí você sabe que você pode ir no seu agregador de podcast favorito e nos ouvir. Além disso, você também pode nos encontrar no Twitter, a.k.a. X, ou talvez X, a.k.a. Twitter, aí você escolhe provavelmente de acordo com a sua geração, ou talvez até com a sua inclinação política, qual nome você prefere. E aí você encontra a gente no @podcasted3, dessa vez sem o underline, onde a gente vira e mexe nossos pitaquinhos sobre o que está acontecendo no mundo da NBA, sempre lembrando que é tudo com letra minúscula, que o 3 é escrito por extenso, enfim, eu sempre aviso isso porque eu sei que tem tiozão ouvindo a gente, então é bom deixar bem claro. Então, tiozão que está ouvindo a gente, é para você que eu aviso, não é porque eu também seja tiozão. Muito bem, Mano Mixel, mas este é um podcast diverso, é um podcast que abraça a diversidade, que abraça a pluralidade. Por isso, nós não só estamos em todas essas redes sociais, como nós também estamos na rede social aí, mais acessada pelos jovens também, né, Leozão? Enquanto você ainda pode acessá-la nos Estados Unidos, siga-nos no TikTok, né? Enquanto o Senado norte-americano não bloqueou a plataforma aí, siga-nos, acompanhe nossos cortes por ali, cortes quase todo episódio, exceto nos que eu não consigo fazer, aí, perdão, erro meu, errei, fui moleque. Mas siga-nos no TikTok, em podcast de 3, e se tiverem dicas, inclusive, de conteúdos, de dancinhas para Rafael Medeiros executar, pode nos mandar aqui nos comentários também, viu? Muito bem, só lembrando um dado aqui para todos: 15% dos nossos ouvintes moram nos Estados Unidos. Então, sim, um beijo, um abraço para os nossos ouvintes que moram aí nos Estados Unidos e que ainda podem acessar o TikTok. Por enquanto, né? É de Amanhã, 3 semana enquanto. que vem a gente não sabe. Muito bem. Meus amigos, chegamos às finais do lado oeste. Dallas Mavericks, quinto colocado na temporada regular, enfrenta o Minnesota Timberwolves, terceiro colocado na temporada regular, que eliminou nada mais, nada menos do que os atuais campeões Denver Nuggets, enquanto o Dallas eliminou o fortíssimo e diria promissoríssimo time do Oklahoma City Thunder. Do outro lado, temos o confronto entre talvez a menor das surpresas
dessas finais, o Boston Celtics contra talvez uma das maiores surpresas dessas finais, o Indiana Pacers, do menino maluquinho Tyrese Haliburton, né? O Pacers eliminou o New York Knicks, que quase convocou a gente para jogar aí as semifinais de conferência, dadas suas lesões, enquanto que o Boston Celtics... O Celtics eliminou quem mesmo, gente? Só agora. O Cleveland Cavaliers. O Cleveland Faz tanto Cavaliers. tempo que o Celtics já eliminou o Cleveland e está descansando, que Rafael Medeiros É verdade. faz esse passado. É verdade. Para você ver o quanto o Cleveland também impactou os meus playoffs, né? Acho que não foi algo tão impactante. Muito bem, antes de ir para o que vai ser a tônica desse nosso episódio, né? Começar com você, Mano Mixel. Como resumir esses dois times que chegam à final do lado oeste? Wolves e Dallas. Quem chega mais, na sua opinião, mais forte? O Wolves tendo eliminado o Denver Nuggets, o Dallas tendo eliminado a molecada do OKC. O que surpreendeu, o que não surpreendeu? Seu panorama dessa final do lado oeste. Olha, eu acho que nós chegamos a comentar isso aqui, né? Quando ia começar a final do Oeste, que qualquer um dos 4 times poderia ser um finalista de NBA honroso. Acho que a gente teve o Dallas ganhando. O Dallas talvez seja o time com individualidades mais destacadas, na minha opinião, de todos os 4 que restaram, né? Eu acho que Luka Doncic muito possivelmente é o melhor jogador ainda em atividade na NBA esse ano, dos que ainda estão jogando. Aliás, muito provavelmente, eu diria muito provavelmente mesmo. E o Kyrie também é um cara totalmente diferenciado de altíssimo nível. E o Dallas encontrou ao longo da parte final da temporada um equilíbrio maior e um jogo de conjunto que fazia sentido também. E ganhou muito na esteira disso, ganhou dominando o garrafão contra o OKC, ganhou de um OKC que em alguns momentos pagou pela inexperiência. Eu não acho que foi o grande ponto, eu não acho que o OKC tenha sido eliminado por ser inexperiente, mas eu acho que em alguns momentos isso pesou sim, a exemplo do jogo final, em que do momento final do jogo em que o Shea faz uma falta que talvez não precisasse, e o Mark Daigneault faz um desafio que definitivamente não precisava, porque obviamente não seria revertido, e aí ele jogou fora o último pedido de tempo, a oportunidade de fazer um ataque de meia quadra e tentar alguma coisa ainda. Mas eu não acho que, no geral, esse foi o grande ponto. Para mim, o ponto-chave foi a evolução do Dallas enquanto um conjunto, de uma defesa que funcionou, que apresentou dificuldades para o OKC, e o ponto que, para mim, foi dominante na série inteira, o garrafão do Dallas foi muito melhor do ponto de vista de rebote do que o garrafão do OKC, e aqui fica, provavelmente, a grande lição do OKC e o ponto onde eles precisam buscar soluções para dar um passo a mais e se tornarem ainda mais fortes. Mas aqui era um jogo, talvez, que de fato a gente poderia dizer que qualquer um poderia ganhar e tudo mais. Do outro lado, por mais que houvesse equilíbrio, que houvesse expectativa, eu acho que a maioria das pessoas acreditava num favoritismo do Denver Nuggets, que num primeiro momento pareceu que tinha sido totalmente pulverizado, com 2 vitórias do Wolves em Denver, e aí de repente o Nuggets vai lá e vira a série para 3-2, ganhando 2 vezes em Minnesota e depois confirmando o jogo 5 em casa. E aí a gente foi para o outro extremo de achar que a série do Wolves é que tinha ido embora, que não dava mais para pegar, para a gente ver esse time voltar assim, primeiro fazer um jogo 6 estupidamente dominante, vencendo por 40 pontos, mais de 40 pontos, chegando a vencer acho que por 55 pontos em algum momento. Jogo totalmente atípico para um confronto desse nível, principalmente sendo o lado derrotado o atual campeão e um time reconhecidamente com muitos recursos em todos os sentidos, técnicos, coletivos, ofensivos, defensivos também, talvez defensivos um pouquinho menos destacados, mas ainda assim com bons recursos defensivos. E na esteira desse sexto jogo, num jogo que foi durante a maior parte bastante equilibrado, o Minnesota conseguiu vencer também no jogo 7, tendo um final de jogo até relativamente tranquilo, com uma margem de pontos que foi bem controlada ali no final. Eu acho que é surpreendente. Eu não acho que é a maior surpresa dos playoffs, eu concordo com você, Rafa, que a maior surpresa é o Pacers.
E é diferente, né? O Pacers é uma grande surpresa pelo Pacers ser o Pacers, que eu não tô querendo dizer que é um mau time, mas não é um time que a gente esperava ver numa final de conferência. O Minnesota, eu até acho que é um time que cabe perfeitamente numa final de conferência. O que a gente não esperava era não ver o Denver Nuggets, ou pelo menos em algum nível a gente não esperava, né? A gente não descartava a possibilidade de que pudesse acontecer de novo, né? A gente sabia que havia equilíbrio no confronto. Que, de novo, qualquer um dos 4 times das semifinais do Oeste poderia chegar lá. Mas a gente viu o grande favorito nas casas de apostas, nos comentaristas, enfim, da NBA ser eliminado. E ser eliminado, na minha opinião, com muita autoridade. O Timberwolves, ele conseguiu, durante boa parte da série, encontrar respostas para o ataque do Nuggets, encontrar respostas para o Jokic. Eu não estou falando de anular o Jokic, porque isso é só impossível, mas de não deixar o Jokic fazer tudo o que quisesse e não ter que abdicar de defender o resto do time do Nuggets para fazer isso. Conseguiam dobrar a marcação em muitos momentos e cortar as linhas de passe para o Aaron Gordon cortando para a cesta e não deixar de marcar o Jamal Murray. Enfim, fizeram um trabalho defensivo espetacular, trabalho defensivo de campeão de NBA. Não estou declarando eles como favoritos, mas, na minha opinião, um trabalho defensivo de campeão de NBA, defesa nível campeão de NBA. E há quem diga, né, que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Então, atenção aí ao Timberwolves, que chega com muita autoridade. Para mim, na final do Oeste, é favorito. De novo, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. O Dallas pode perfeitamente vencer. Mas eu acho que, a exemplo do OKC, o Dallas vai encontrar uma boa defesa. Mas, na verdade, a defesa agora é ainda melhor. Não vai dar moleza nem no perímetro, nem no garrafão. Não vai ter show de rebote ofensivo do Lively e do Gafford. Não vai ter. E apesar de eu achar que o ataque do OKC é melhor do que o do Timberwolves, aliás, ele é melhor, né, documentado estatisticamente melhor, eu acho que o Dallas encontrou um caminho muito bom de marcar o OKC. Criou muita dificuldade, né, fechando o caminho para o garrafão, como a gente já falou algumas vezes aqui. Eu não sei se eu vejo um jeito tão óbvio de parar o ataque do Minnesota. É fato que ele não é um ataque tão perigoso, mas eu não vejo uma estratégia de defesa tão óbvia que vai ser tão impactante, porque é um time que tem um pouquinho mais de alternativa no sentido de variação. Tem um cara que é quase tão capaz quanto o Shea de desequilibrar individualmente, que é o Wentz. Eu acho que o Shea é um pouquinho melhor no momento ainda, mas dá para discutir. E tem opções de garrafão também. A gente pode ter o Gobert ocupando o garrafão. Ele não é um as do ataque, mas ele consegue ocupar o garrafão. A gente pode ter o Towns ocupando o garrafão. A gente tem o Naz Reid jogando muito, principalmente defensivamente, mas também tem condições ofensivas, arremessa de 3, enfim. Então eu acho que assim, não tem uma receita tão clara do tipo, olha, corta o caminho do Shea e do Jalen Williams para o garrafão, que o sistema do OKC vai ter muita dificuldade, porque eles dependem muito disso, tanto para pontuar no garrafão quanto para pontuar de 3. Não me parece tão óbvio quanto era com o OKC para o time do Timberwolves. E ele já está acostumado a ter dificuldades ofensivas também, então ele vai confiar na defesa mesmo e bora lá. Acho que vai ser uma final de conferência muito interessante, porém, aposto meu dinheirinho no Timberwolves. E até porque, né, Leozão, pegando esse gancho aí que o Mano Mixel traz do ataque, tivemos uma performance ofensiva de Anthony Edwards digna de grande estrela da NBA nessa série contra o Nuggets, né? Eu acho que é aquele tipo de série que é aquela série histórica que o cara olha pra trás e fala, pô, foi nessa série aqui que esse cara estourou e realmente virou uma estrela, etc. Eu concordo com o Mano Mixel que assim, eu acho que é muito mais, entre aspas, óbvio o que o Minnesota precisa fazer do que o Dallas precisa fazer. Eu acho que um dos pontos que o Dallas precisa refinar nessa defesa é primeiro como eles vão marcar o Conley, porque ele dita o ritmo todo do ataque, o ataque horrível de Minnesota, mas que, querendo ou não, ele vai produzir também dificuldades para Dallas. Não é um ataque que depende tanto de infiltração quanto outros, apesar de gostar muito. E tem alguns arremessadores que são muito bons ali, tipo, no entorno do perímetro. Então,
Eu acho que depende muito de como o Dallas vai conseguir encontrar o Mike Conley nessa quebra de ritmo, em tirar muito a bola da mão dele. Porque, querendo ou não, apesar do Anthony Edwards ser muito bom com a bola na mão e conseguir criar muita coisa para ele não cria tanto para os outros. Então, eu acho que talvez esse seja o caminho para Dallas. Para Minnesota, eu acho que é um pouco mais simples, é dominar o garrafão, que eu acho quase impossível que Dallas consiga ganhar essa batalha, como o Manu Mixel falou. E aí eu acho que é o grande ponto do Anthony Edwards na série inteira, que é quem ele vai marcar. Ele vai ser o cara que vai marcar o Doncic, ele vai ser o cara que vai marcar o Kyrie, ele vai ser o cara que vai ser, entre aspas, escondido na defesa, porque no fim do dia Dallas vai vir matar por uma troca pro Doncic, né? Se eles conseguirem trocar o Towns pra cima do Doncic, por exemplo, e o Minnesota ficar ok com isso, eu acho que Dallas ganha a série nisso, sabe? Se eles começarem a dobrar no Doncic, tirar a bola da mão dele, como é que vai ser? Você se mutou, Leozão, você se mutou, meu amigo. Oh, mil perdões, viu, senhores? Eu parei em qual parte? sobre dobrar no Doncic, enfim, e o que poderia decorrer disso. Então, eu acho que é um grande ponto que é assim, quem vai marcar o Doncic, quem vai marcar o Kyrie, como é que vão funcionar as rotações, o espaço que PJ Washington vai ter, que Derrick Jones Jr. vai ter, que Josh Green vai ter para, por exemplo, produzirem não tal qual produziram contra o Oklahoma, que eu acho que esses caras não conseguem produzir no mesmo nível que produziram ali, mas Dallas joga muito no espaço que os coadjuvantes têm em relação ao que as suas estrelas criam, né? O espaço que eles criam para esses coadjuvantes. Então, entender como é que Minnesota vai abordar isso, se vai, beleza, não, deixa eu pedir o Washington arremessar e se ele ganhar o jogo da gente, paciência. Eu acho que é muito sobre quem vai conseguir parar o Doncic, se vai conseguir, né? E como o Dallas vai conseguir responder a esses bloqueios, que o Minnesota vai tentar fazer. Porque no fim do dia, eu acho que tudo vai se basear em quem vai conseguir dominar o ataque do outro melhor. Se Dallas conseguir dominar o ataque de Minnesota, eu acho que eles têm um caminho muito facilitado, porque Minnesota é um time já engasgado. Se a defesa de Dallas encaixar, eles basicamente vão depender de transição, que assim, Dallas é um time que não costuma cometer tantos erros de turnovers. Na série contra o Oklahoma ainda cometia alguns, mais do que a média, mas é um time que tende a ser mais controlado, muito por a bola ficar muito na mão de dois jogadores ali que são bons ball handlers, não tem tanta rotação de bola. Então isso diminui o número de turnovers também. É, Obviamente, a batalha de rebotes, eu imagino que o Minnesota vai ter a vantagem nisso. Então, por outro lado, se o Minnesota domina o ataque de Dallas, o Doncic não tem tanto impacto, o Kyrie Irving não tem tanto impacto, eu acho que esses arremessos dos coadjuvantes podem ser um fator decisivo, porque rebote para Minnesota, transição do Anthony Edwards, eu vejo muita vantagem na transição para Minnesota. Então, eu acho que é uma briga muito disso. Quem controla basicamente o tempo do jogo, né? É um tempo mais lento que vai agradar Dallas, é um tempo mais rápido que vai agradar Minnesota. É um pouco do que Dallas teve que brigar na série contra o Oklahoma, de qual que seria o tempo do jogo. Mas nesse cenário aqui, eu acho que é muito mais grave, porque o tempo de Minnesota talvez seja um tempo que agrida mais o pessoal do Mavericks em questão a rotações defensivas, principalmente, que foi algo que a gente viu muito problema na série pro Oklahoma, de arremessos muito livres para coadjuvantes, principalmente na zona morta, que eu acho que contra Minnesota não vai ter. Então eu acho que é bem curioso para ver, principalmente, qual que vai ser o papel do Anthony Edwards e do Kyrie Irving, porque são dois caras que defensivamente eles talvez não sejam os pivôs defensivos do time, mas são dois caras que produzem um desbalanço defensivo na questão de eles conseguem cobrir muitos espaços de quando eles não são marcadores primários. Então, o Kyrie Irving, por exemplo, desvia muitos passes, atrapalha jogadores na infiltração. O Anthony Edwards faz coberturas muito boas, ele faz dobras muito boas, e ele é um cara que ajuda muito na transição. Então, eu tô curioso para ver muito mais do que os ataques, mas talvez como as defesas vão se adaptar ao que vai rolar nessa série. Metendo um pouquinho o bedelho, eu acho que eu tô bem mais curioso para entender, assim, dado que o ataque do Wolves não é a coisa mais primorosa do mundo, por mais que tenha, assim, ativos, tem jogadores coadjuvantes muito bons, né, o Naz Reid, que o Mano Mixel trouxe, um pouco do Nickeil Alexander Walker também, são jogadores que geralmente
tem uma participação muito importante nas vitórias, mas a minha maior curiosidade é saber como é que a defesa do Wolves vai reagir à dupla Kyrie Irving e Luka Doncic. Assim, eu acho que eu já tinha falado isso desde a temporada passada, e eu confesso que contra o OKC, para mim, isso ficou mais claro ainda, porque acho que o Mano Mixel falou muito isso, né, nas semifinais. Por mais que o OKC, né, por mais que assim o Dallas tenha passado, os jogos todos foram muito equilibrados. O Dallas não ganhou, ou o OKC não ganhou jogos com vantagens muito estrondosas, tipo o Wolves ganhou do Denver o jogo 6, né? Então, assim, eu acho que muito disso, muito desse equilíbrio, não é só pela defesa do Mavis que foi muito forte, mas foi pela capacidade desses jogadores, desses dois especialmente, reinventarem o ataque do Mavis em vários momentos. Cara, teve muitos lances do Kyrie Irving nas semifinais, assim, que você não acreditava que ele estava fazendo determinada coisa, né? Então, eu acho que entender como é que essa defesa vai lidar com esses dois jogadores que conseguem criar um repertório ofensivo muito difícil de se prever, cara, é a minha maior curiosidade nessa final do Oeste. Mais do que tudo, acho que o Anthony Edwards é espetacular e está se mostrando isso. Um cara de 23 anos jogando o que está jogando. Mas eu acho que é muito mais simples, na minha visão, para a defesa do Dallas se preparar para marcar o Minnesota do que necessariamente o contrário. Acho que a capacidade que o Dallas tem ofensiva com esses dois jogadores, galera, assim, e com o Kyrie que parece, na minha visão, tá com a cabeça no lugar. Tá com a cabeça no jogo, tá com a cabeça no confronto. Meu amigo, eu já falei na temporada passada e repito, eu tenho medo de enfrentar um time com esses dois jogadores com essa capacidade toda. Vou jogar aqui uma Manda, mano, que sou pequena bomba pro polêmica Leozão. aqui. É um absurdo dizer que Anthony Edwards, por favor, não comparem na história, no momento, na temporada. É um absurdo dizer que Anthony Edwards é o melhor jogador americano em atividade na NBA? Caraca, eu acho que não é absurdo, não. Não. Eu tô tentando pensar contra quem que ele competiria. Basicamente seria contra o Tatum, né, diretamente. Ele poderia competir com o Tatum, ele poderia competir com o Dep- Durant, ele poderia Depende competir... se você considerar o Embiid americano agora, né? Porque o Não, eu Embiid, não vou considerar o Embiid americano. cada Ele hora tem pode um. jogar a Olimpíada por quem ele quiser, mas nasceu nos Estados Unidos, não é americano, assim, pobre, pelo amor de Deus, pode ter cidadania, tá tudo certo, não tô falando, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de jogadores nascidos em solo americano, jogadores que se formaram enquanto americanos. Cara, vai competir com o Tatum, talvez possa competir com o Durant, talvez possa competir com o Devin Booker, talvez possa Jalen Brunson. com LeBron James e Stephen Curry. Pensei nesses também. É que esses caras, por exemplo, eles não tiveram uma temporada muito boa, né? Não. E eu até acho que a temporada do LeBron James é boa, e até do Stephen Curry, eu acho que de todos os problemas que a gente pode apontar no Golden State, o problema definitivamente não é o Stephen Curry. Mas já não tem o mesmo nível que tiveram em outras épocas, né? É que talvez de todos esses que você citou, o potencial defensivo do Anthony Edwards seja o que difere ele, né? Porque É, ele é um cara de muito potencial ofensivo, mas defensivamente ele é muito bom, ele evoluiu muito essa temporada. Eu acho que isso é um negócio que tá fazendo muita diferença. Ele tá conseguindo, talvez defender não o melhor jogador, mas talvez aquele segundo cara de perímetro que seja muito bom. E a parte dele ser muito forte nisso, nessa parte de pressão defensiva que o Minnesota faz, facilita muito para a questão de transição dele também, que é um ponto fortíssimo. e Ele é eu um acho cara que que a gente atacando em transição, acho que tirando o Shai, eu acho que talvez ele seja o melhor da NBA hoje. a comparação que eu ia fazer era com o Shai mesmo, e lembrando que o Shai é canadense, então É, na pergunta inicial ele nem entra. E eu ia dizer que, putz, acho que a gente pode dizer que a temporada do Shai foi melhor, né, como um Sim. todo. Ele ficou em segundo lugar na corrida do MVP, enfim. Mas eu acho que em determinados momentos o Anthony Edwards conseguiu ser ainda mais decisivo do que o Shai.
Pelo amor de Deus, não estou falando que o Shea tremeu. Aliás, acho que não tremeu, acho que chamou o jogo, acho que matou muita bola, fez um papel muito mais honrado do que estrelas aí de times verdes por aí de vez em quando fazem, na hora da Vamos chegar pressão. lá, vamos Não foi chegar lá. suficiente. Rapaz! Mas então, assim, não é um demérito pro Shea. Aqui eu vejo o Anthony Edwards em determinados momentos ainda mais decisivo, chamando ainda mais o jogo. Talvez por ter até uma mentalidade mais individualista, de alguma maneira, no ataque, pelo menos. Mas, enfim, fica aí essa reflexão pra gente É uma boa discutir ela reflexão. Boa, acho que é ótima pauta pra gente na pós-temporada, mano. É isso aí. Uhum. Aquele momento em que a gente quase não tem assunto, a gente fica olhando um pra cara do outro aqui, fala de futebol. Mas Muito só um bem! ponto rápido, Fala, Rafa, pra Leozão. terminar. Fala. Eu tava revendo aqui os confrontos dos times na temporada regular e eu reparei um negócio que todos os confrontos dos times foram 2 em dezembro e 2 em janeiro. Então, eles nunca se enfrentaram no formato atual. Então, foi o Dallas antes da deadline, sem Gafford, PJ Washington e as trocas todas que aconteceram. Foi o Wolves antes também de encaixar aquela sequência de defensiva muito mais sólida que teve do começo da temporada. Então, foram times ainda meio embrionários ali no começo da temporada, né? O Doncic não jogou 2 dos jogos, o Kyrie só jogou um, que inclusive foi a única vitória do Mavis. Então, é meio que são times que se enfrentaram 4 vezes, mas não sabem se enfrentar na temporada. É uma série meio quase como se fossem times novos. Bom ponto, Leozão. Excelente observação. Apesar que a temporada regular, nessas horas, não serve muito de base nem parâmetro, né? Mas pior ainda quando dois times estão bem mais reformulados. Muito bem, meus amigos. Do outro lado, temos aí, como o Mano Mixel concordou comigo, talvez a maior surpresa das finais, o Indiana Pacers contra o Boston Celtics. Começar pelo Leozão. Agora, Leozão, como o Pacers chegou aí e o que o Celtics pode esperar dessa série? O Pacers chegou aí basicamente com muita intensidade, correndo sem parar tanto no ataque quanto na defesa, e deixando tanto Milwaukee quanto Nova York cansados no fim da série, né? Acho que foi algo comum tanto do Knicks quanto do Bucks. Os últimos jogos da série, os dois times pareciam muito extenuados, eles pareciam não aguentar mais. Os dois sofreram muito com lesões, isso é incontestável, assim, que fez muita diferença. Mas é muito curioso como esse time lembra muito o que foi o time lá da Copinha, que era um time muito intenso, que basicamente a defesa não era tão forte, era muito baseado em pressionar o adversário e tentar roubar a bola, desviar, atrapalhar o máximo possível. Obviamente, muitas vezes daí concedia arremessos livres, que era um grande problema para esse time, mas funcionou, tem funcionado nos playoffs. A gente está gravando na quarta-feira, então ontem no jogo 1 funcionou também, até o momento que o time derreteu mentalmente e entregou o jogo completamente ganho. E eu acho que é meio que o que o Indiana vai fazer a série inteira. Eu acho que durante os 5 jogos que essa série durar, o Indiana vai dar toda a vida, porque assim, é meio que esse time tem pra fazer. Eles não têm muita maleabilidade no time, é o grande problema. Eles não sabem jogar de outra forma que não seja essa correria desvairada aí, tanto para um lado quanto para o outro. Vai depender muito do quanto que não só Haliburton e Siakam vão conseguir jogar bem na série, mas eu acho que principalmente o quanto que o Miles Turner vai conseguir preponderância no garrafão, ofensivo e defensivamente, o quanto que jogadores secundários, como por exemplo o Nembhard, o McConnell, vão conseguir ajudar. Então eu acho que o Pacers ele vai depender muito daquela rotação manter intensidade, que foi o que aconteceu nas outras séries. Mesmo quando vinha os reservas ali, quando o Haliburton sentava, por exemplo, era um time que conseguia manter a intensidade, conseguia bandejas livres, conseguia arremessos de 3, não ficava dependendo única e exclusivamente do Haliburton estar em quadra e jogando bem. Isso é essencial para essa série se manter minimamente equilibrada e para a Indiana ter uma chance. Como eu disse no começo, eu não acho que tenha, tá? Eu acho que a série acaba em 5 jogos, principalmente pelo que aconteceu ontem no fim do jogo. Aí já vindo para a realidade do dia de hoje, ontem o Indiana tinha um jogo completamente ganho e entregou. E não entregou só no turnover do Haliburton no final e depois no turnover do Siakam ali naquele lateral que deu a bola de 3. Tem até discussão se ele deveria ter feito a falta no Jaylen Brown.
eu acho que deveria, é algo que eu defendo a minha vida inteira, mas é algo mental, que eu acho que é onde o Indiana pode se perder. É curioso falar que o Indiana vai se perder na parte mental contra o Boston, que não tem mental nenhum, mas eu acho que esse é o grande problema do Indiana na série, que vai ser como eles vão fechar os jogos. Porque o Indiana, que eu me lembro assim, não teve séries fechando jogos muito próximos. Em geral, foram séries em que os jogos que Indiana ganhou, ele estava com um pouco de vantagem. Exceção feita, se não me engano, aquela bola de 3 do Nembhard contra o Knicks, que foi o arremesso mais inacreditável, eu acho, dos playoffs aqui desse ano. Nem ele acreditou naquilo. Não, nem ele acreditou. Step back quase do logo. Mas assim, por que eu acho que é o grande problema pro Pacers? Justamente por eles serem mais, entre aspas aqui, unilaterais. Então eles só sabem jogar rápido. Ontem, quando o time tentou jogar um pouco mais lento, fazer jogadas mais trabalhadas e gastar relógio, foram turnovers, arremessos ruins, relógio estourando, o que possibilitou que o Celtics ainda se mantivesse perto ali naquele fim, quando o Indiana estava conseguindo abrir vantagem, possibilitou que o Celtics se mantivesse. Não é um time que sabe gastar esse relógio, que sabe, entre aspas, fechar esses jogos próximos. E aí que eu acho que vai morrer, porque eu não acho que o Celtics vai entregar esses jogos de 15 pontos. Todos os jogos que o Indiana tiver vantagem, eu imagino que vai ser algo próximo ao que foi o jogo 1. Jogos ali de 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, que você faz 2 ataques ruins em fim de jogo, toma uma bandeja e uma bola de 3, e é um jogo empatado. Então, assim, se existe um universo em que Indiana ganhe, que eu acho que é possível ainda, vai depender muito de preponderância no garrafão por parte do Miles Turner e de a bola de 3 cair, que ontem não caiu. Sem a bola de 3, Indiana não vai ter chance. E aí uma coisa que me chamou muita atenção ontem, pra mim o Miles Turner tava dominando o jogo, dominando o garrafão, inclusive, botando o Celtics pra naná, como diria Romulo Mendonça. E do nada o Rick Carlisle tira ele, especialmente os últimos 2 quartos do jogo, para deixar o Siakam em quadra. Não deu muito para entender essa estratégia. Mas, mano, Mixel, você acredita aí que o corre-corre de Indiana, misturado aí com as maluquices de Tyrese Haliburton, podem ser páreos nessas características aí contra o desligamento celta? Olha, quando a gente analisa esse jogo por praticamente qualquer fator frio, técnico, não era para ser uma série difícil, não era para ser uma série apertada, não é para ser uma série apertada. Se olha a campanha de temporada regular, é um abismo de distância. Você olha os nomes em quadra, por mais que o Pacers tenha bons jogadores, mas que time na NBA não tem bons jogadores hoje, né? Até o Hornets tem bons jogadores. Talvez com alguns asteriscos, mas tem bons jogadores. Como faz aí, Leozão? Faz o. De novo. Rapaz! A gente tá vendo o PJ Washington ser muito útil pro Eu Dallas. ia falar exatamente isso. Mas não tá no Hornets, né? Esse é o ponto. Exato. Que nos leva a crer que o problema é outro que não individualidade. Eu não tô falando que o Hornets tem time para tá na final de conferência, não é isso, né? Obviamente tem gaps ali. Mas existe talento em qualquer time da NBA e não é diferente o Pacers. Tem bastante talento. O Haliburton, um jogador maravilhoso, apesar de acho que não estar no seu melhor momento na carreira desde que voltou de lesão, teve alguns altos e baixos. E nem estou falando por ontem, onde ele cometeu erros difíceis de perdoar numa série de playoff, numa final de conferência. Né? Mas quando a gente, voltando, quando a gente olha por parâmetros objetivos, o time do Celtics é melhor, o time do Celtics demonstrou mais conjunto durante a temporada. Talvez o ataque do Pacers tenha pontuado mais, mas eu não sei nem se dá para dizer que é tão melhor assim do que o do Celtics. O ataque do Celtics tem muita capacidade. Defesa nem se fala, o Celtics é infinitamente superior. Deveria ser um time muito mais preparado para esse tipo de situação, dado que já foi a final da NBA, já foi a final de conferência mais de uma vez. Então, não deveria ser um confronto difícil. Porém, ontem, pelo menos, o Celtics, com todos os pontos, na bola de 3 não caiu, que vocês falaram, da bola de 3 do Pacers, o Celtics se viu numa situação no final do jogo de pressão, uma situação de estar perdendo
com sinais claros de que o jogo podia ter ido embora. E teria ido embora se o Pacers não tivesse cometido erros muito infantis, como a gente já falou aqui, nem vou entrar nisso. E o que a gente viu quando o Celtics estava nessa situação foi a mesma coisa que a gente viu no Celtics do ano passado contra o Heat, no Celtics da final contra o Golden State, que basicamente foi um Celtics que falha sob pressão, que se perde, que, na minha opinião, a principal estrela, que é o Jason Tatum, não ocupa esse papel de principal estrela, de botar o time nas costas, de ir lá e resolver. Por mais que, na prorrogação, depois que começou a fazer pontos, ele desinvestou a fazer pontos, acho que fez 8, 10, enfim. E, de fato, na prorrogação foi bastante decisivo. Mas a gente viu ele um pouco antes, no final do quarto e no começo da prorrogação, errar a bola de 3 no topo do garrafão, que é teoricamente a bola de 3 mais fácil, totalmente desmarcado. Errar essa bola de 3. Uma bola de 3 que uma estrela, na minha opinião, não pode errar nesse momento. Bola de 3 que o Jaylen Brown matou uma muito mais difícil. O Jaylen Brown, estabanado que na minha opinião, não se esconde. Faz besteira de vez em quando, mas não se esconde. Errou bandeja. Até um lance que ele atacou praticamente sozinho e sofreu uma falta e foi para os lances livres e matou os 2 lances livres, e foi exatamente aí que ele começou a engrenar de novo no jogo e fez os pontos dele. Para mim é um lance que um cara que tem que ter o protagonismo que ele tem que ir muito firme, muito preparado para o impacto para conseguir o end one. Se o cara fizer a falta, tem que ser um end one para ser uma jogada de 3 pontos. Ele estava bem posicionado, ele tinha vantagem, ele podia dar o corpo para tentar proteger um pouco e com bastante firmeza para fazer o end one. E aí, putz, qualquer um desses lances isoladamente, né, mas quando você vê eles numa sequência, faz a gente olhar de novo para o Celtics e pensar, será que a hora que o bicho pegar, eles vão conseguir? Eu não acho que o Indiana tem condições de botar o Celtics no limite ao longo da série inteira. Eu acho que o mais provável é que o próximo jogo seja mais fácil, aí abre 2-0, aí vai jogar 2 em Indiana, grandes chances de o Celtics ganhar pelo menos, não ficaria surpreso se varresse. Enfim, e acho que a série vai embora para o Indiana e o Celtics ganha provavelmente com alguma facilidade. Mas o jogo 1 me lembrou de novo dos problemas, dos fantasmas do Celtics. E aí, a hora que eu projeto isso para uma final contra Timberwolves, contra Dallas, eu acho que é bem mais complicado. Eu acho que são 2 times, principalmente Timberwolves, na minha opinião, mas Dallas também, que tem perfeitas condições de colocar o Celtics muito mais próximo do limite. E se o Celtics não conseguir ser estável, não mostrar que amadureceu, que aprendeu e que agora consegue aguentar a pressão e continuar jogando, perde a final de novo. E aí começa a ser uma geração que fica praticamente... Já tem muita gente que fala isso, mas começa a ser uma geração, se perder de novo uma final de NBA, uma geração marcada, uma geração estigmatizada. Teve muito papo de troca do Jaylen Brown depois da final de conferência do ano passado. Se, de novo, tiverem atuações decepcionantes, aumenta a pressão e a chance de trocarem estrelas. Enfim, acho... Tem reticências em relação ao time do Celtics, mas acho que contra o Pacers deveria dar para ganhar com alguma tranquilidade, com todo respeito ao time do Pacers. Até porque eu concordo bastante com esse ponto, mano, Mixel, do limite, né, do Pacers. Porque, cara, a intensidade do jogo do Pacers é muito alta. Tava até olhando aqui os números, o Pacers, mesmo nos playoffs, é o melhor ataque dos playoffs. São quase são 121 pontos a cada 100 posses de bolas. Logo atrás é o Celtics, só que não é um logo atrás, tão logo. O Celtics tem 118,8 pontos a cada 100 posses de bolas. É uma distância até considerável. Só que isso exige, e aí vamos pensar, o primeiro jogo já foi para uma prorrogação. O ritmo do Indiana Pacers é muito alto. Isso exige fisicamente dos jogadores. De um time que já vem de uma série contra o Knicks muito mais desgastante do que a série do Celtics contra o Cavs, que vocês até tiveram que me ajudar aqui para lembrar, tão longínquo estava na minha memória a série Celtics e Cavs. Então, eu acho que vai chegar uma hora dessa série que mesmo que o Indiana lute muito,
o físico não vai deixar. E aí a gente entra, na minha visão, no segundo ponto. O Haliburton é um jogador que machuca muito. Levar esse jogador nesse nível, nesse estresse, não sei até que ponto não é um risco também para o Pacers. Então, a falta de profundidade do elenco do Pacers, aliado ao ritmo que eles jogam, e a dificuldade, obviamente, que eles vão ter de marcar esse time do Celtics, para mim, fazem o teto do Pacers ser muito baixo. E aí, com isso, abrindo um favorito. Óbvio, a gente já viu o Celtics se perdeu mesmo na série contra o Cavs. Cara, é um time muito instável e que eu acho que precisa dar uma resposta muito clara essa temporada, se é ou não é, né? Se vai ou não vai. Mas eu acho muito difícil isso acontecer num confronto contra o Indiana Pacers. Muito bem, meus amigos, algo a acrescentar deste. Não, só para acrescentar com o que o Mano Mixon falou sobre Jason Tatum, trazer aqui o time-lapse dele no último quarto, tá? Nossa! Vamos, só para acompanhar aqui, ó. Ele fez um jumperzinho aos 10h39 para deixar o jogo 96-95. Depois pegou um rebote ofensivo de um erro dele de 3 e fez uma bandejinha para deixar o jogo 98-95 aos 9h44, tá? Dali para frente, ele errou um arremesso de meia distância. Mais para frente, ele erra uma bola de 3, erra 2 bolas de 3. Daí depois, ele erra uma bola de 3 que gera o rebote lá que o Haliburton sofre o turnover e faz a falta. Mentira, ele erra um jumper ainda depois e daí depois ele faz a falta que dá o lateral, que aí o Indiana vai lá e faz o turnover que vira a bola de 3 do Jaylen Brown. Então essa foi a participação dele, errando 3 arremessos de 3 e mais 2 bolas de meia distância. E que Boa, fique Léo. A claro, super estrela do Boston Celtics. ninguém tá dizendo que ele não sabe jogar basquete, ele sabe e Sim. muito. É exatamente por isso que isso é complicado, que isso não pode acontecer. Nem essa quantidade de erros em sequência, nem, por exemplo, ele não indo para uma bola pro Derek White para a bola. Com todo respeito ao Derek White, que é um ótimo jogador. Enfim, então eu acho que lembra os fantasmas, como ele disse. Veremos. Eu acho que mais que lembrar os fantasmas para mim, e para mim, assim, é muito nítido esse fantasma, é a falta de jogo coletivo do Celtics quando, cara, tem uma dificuldade no jogo, entendeu? Eu sei que, por exemplo, quando eu pego a série do Wolves contra o Nuggets, vou voltar um pouquinho aqui para a Conferência Oeste, a defesa do Wolves foi tão boa que parecia que o Nuggets era um time que nunca jogou coletivamente. E acho que até o Leozão brincou. Parecia que o Jokic era um dos piores pivôs do mundo, assim, em alguns momentos. Aqui, no Celtics, o problema é você não precisa de muito para que isso aconteça. Se você minimamente consegue defender um pouco, esse time vai se perdendo, e vai se perdendo porque esses jogadores, na minha visão, especialmente as duas grandes estrelas, Jason Tatum e Jaylen Brown, começam a tomar decisões muito erradas. E isso eu acho que é, assim, é muito crítico pro tipo de jogo do Celtics, assim, muito mesmo. Eu acho que não dá para ser campeão, não dá para pensar em ser campeão desse jeito, né? Acho que esse é o grande teto para mim desse time. E aquele negócio, o Drew Holiday foi quem fez a diferença no último quarto. Não Demais. fosse ele, a série tava 1-0. Não fosse ele, óbvio, a falta de cérebro ali do Indiana Pacers, mas ele faz 8 pontos, ele pega 2 rebotes ofensivos, ele dá uma assistência. Aí vem o Derek White, que assim, não arremessou bem, mas 2 rebotes defensivos, 2 assistências, 2 roubos de bola. Então, assim, você dependeu desses caras resolverem o jogo, sabe? Tipo, beleza, o Jaylen Brown matou aquela bola lá no fim, sigo achando que o Siaka tinha que ter feito a falta, mas você vai depender que todo fim de jogo, como o Mano Mixon comentou, contra, por exemplo, Minnesota ou Dallas, vai depender que o Drew Holiday e o Derek White façam o teu time acontecer no último quarto, você vai ser engolido, cara.
Só lembrando que ao longo dessa série, o time do Celtics também pode mudar com a volta do Porzingis, provavelmente pro jogo 3, né? Na verdade, jogo 4 ele já descartou o jogo 3. Putz. Muito bem, meus amigos. Mano Mixel quase deu um spoiler do que nós vamos fazer agora. Chegou um momento momento novo aqui, né? Fizemos 100 episódios. Vamos iniciar aqui um momento e se do nosso podcast, né? Um momento aqui para a gente começar o quê? A derivar na linha do tempo. Gostaram da derivação? O pessoal da matemática pira, né? Então, derivaremos na linha do tempo, iremos para multiversos de realidades paralelas para simular algumas coisinhas para essa final da NBA, né? E aí, Mano Mix, eu vou começar com você, né? E se tivermos Wolves e Celtics na final? O que podemos esperar dessa final de NBA? Parada duríssima, talvez a final mais equilibrada que ainda podemos ter. Na minha opinião, a final mais equilibrada que ainda podemos ter. Eu vou dar o meu palpite que se isso acontecer, o protagonismo de Anthony Edwards, que não foge do combate, que vai para dentro. Tudo bem que fez um jogo 7 durante a maior parte até meio apagado contra o Nuggets, mas apareceu no final. Mas o protagonismo de Anthony Edwards vai dar a vitória para os Lobos. Acho que vai ser um jogo muito de quão bem a defesa do Timberwolves para o ataque do Celtics. Porque a gente volta pro ponto, né? Eu acho que talvez até por ser um ataque meio ruim, o Timberwolves já tá sabendo que não vai pontuar pra caramba, que não vai fazer todo jogo 130 pontos, e beleza, já tá acostumado e vive com isso. A questão é, ele consegue parar o Celtics o suficiente para o Celtics fazer ainda menos pontos? Até agora tem funcionado. Então eu acho que seria muito um jogo ali de ataque do Celtics contra a defesa do Timberwolves. Quem levar vantagem nessa leva a série. E eu faria, se fosse para botar dinheiro hoje, 22 de maio, eu botaria meu rico dinheirinho no Timberwolves. Boa. O Leozão vai me matar, mas o Anthony Edwards nesse jogo 7 me lembrou muito algumas performances do Kobe Bryant. Em que, assim, você não dava nada pro Kobe. Parecia que o Lakers estava mortinho da Silva e que, cara, o outro time ia ganhar. E, obviamente, eu, como torcedor do Kings, passei por isso algumas vezes com o Lakers. E do nada, o Kobe Bryant vem pro último quarto e, cara, assim, eu lembro de uma final, não lembro contra qual time foi, uma série de playoff, o Lakers virou o terceiro pro último quarto com 25 pontos de desvantagem. E, cara, o Lakers não só virou, como ganhou, assim, aquele jogo. Uma partidaça na época do Derek Fisher também. Então, o Anthony Edwards me lembrou muito o Kobe Bryant, dadas as suas devidas proporções, é claro. Mas me lembrou muito nessa série. Leozão, seu palpite para este EC, ou sua análise para este EC de Minnesota Timberwolves versus Boston Celtics numa final de NBA? Eu acho que esse talvez seja o confronto que é o maior pesadelo da história do Boston Celtics. Que é um time que literalmente deixaria o Boston Celtics no limite desde o primeiro segundo de jogo. É um time que iria pressionar o tempo inteiro, que iria... Eu acho que o Timberwolves faz algo que talvez o Boston mais odeie, que é o time que deve talvez jogar mais físico na liga. É o time que não tem um arremesso do Timberwolves que seja limpo. Alguém tem que estar trombando. É impressionante. E talvez daí seja a coisa que mais incomoda a Boston, que é um time que gosta de jogar com 5 abertos, um jogo mais leve. Então eu acho que talvez o Timberwolves seja o pior confronto que Boston pode imaginar. Ainda mais nesse cenário aqui de Dallas ou Minnesota. Dito isso, eu não vejo muito nesse confronto um cenário em que Boston vença, tá? Eu acho que chegando Minnesota e Boston na final, eu acho que Minnesota ganha um 4-2 e eu arriscaria até um 4-1, tá? Eu acho que
Eu quase pedi desculpa pra falar que achava que o Timberwolves ia ganhar. O cara foi lá e falou que não vê um cenário em que o Boston vence. É que eu acho que tudo que o Boston faz bem, Minnesota consegue bloquear. E tudo que Minnesota faz bem, Boston não consegue parar. Eu ia falar, o Leozão se antecipou aqui na emoção, mas pra mim eu não vejo nenhum cenário do Doutor Estranho em que o Celtics vença uma final contra o Wolves e pra mim não me espantaria um 4-0. Não me espantaria Eu mesmo. ficaria espantado, mas eu não vou mentir. Mas é que assim, sendo bem sincero, eu acho que assim, quem que vai marcar, por exemplo, o Tatum? O Anthony Edwards vai fazer questão de marcar o Tatum. Demais, tranquilo. Ele já fez isso outras vezes. A gente já viu ele marcando com 5 faltas, ele tirou o Tatum do último quarto, basicamente, na temporada regular. Então, além disso, o Jaden McDaniel seria muito capaz de marcar, por exemplo, o Jrue Holiday. Então você aí já tira basicamente os dois, o produtor de jogadas do Celtics ali, que é o Jrue Holiday, você tira a principal estrela, o principal arremessador, que é o Jason Tatum, você meio que obriga ele a ter que jogar um contra o Anthony Edwards. Porque qualquer troca, o Anthony Edwards vai trocar de volta e vai jogar ele um contra um. Vai ser basicamente um jogo de caça ao Mike Conley na quadra, que ele vai ficar se escondendo Isso. marcando o Porzingis. E se o Porzingis vier pro jogo, eles vão fazer o quê? Eles vão ficar fazendo pick and roll do Porzingis na cabeça do garrafão o jogo inteiro? Entendeu? Tipo, eu acho muito, muito, muito difícil que o Celtics consiga achar brechas nessa defesa aí do Timberwolves, pelo que eles gostam de fazer de jogar com 5 abertos. Dependeria de muita rotação de bola e quando eles fizessem infiltrações, ainda teria o Gobert lá dentro. Eu achava que eu era cético em relação ao Celtics. Cético em relação ao Celtics. A gente fez esse episódio, o celticismo. Como É verdade. Celticismo. Mas vocês, hein? Nossa, aí não é nem celticismo, aí é total falta de respeito. Mas eu acho que tem um pouco de fundamento, mano, Mix. Eu concordo com o Léo. O Celtics ia ter que achar muito o Mike Conley na quadra, assim, na defesa, cara. Explorar muito. E não é o que tem acontecido. Eu acho que essa seria o tipo de série que, por exemplo, o Derrick White e o Jaylen Brown teriam que ganhar para o Celtics. Não dependeria, por exemplo, de Jason Tatum e Jrue Holiday. Eu concordo, e como disse, a minha aposta, se eu fosse botar meu dinheiro, seria no Timberwolves, né? Mas primeiro que eu acho que Jaylen Brown e Derrick White são jogadores capazes de ter atuações muito impactantes e desequilibrar uma série. Duelzão expressou ceticismo em sua expressão facial novamente. Além disso, por mais que a gente já tenha visto isso acontecer, eu não tomo por dado que o Anthony Edwards marcando o Tatum anula o Tatum. Eu acho que o Tatum deveria ser capaz, em alguns momentos é capaz de vir para jogos de 30, 30 e tantos pontos, mesmo tendo marcação pesada de um grande defensor e tudo mais. Por isso que, apesar de tender um pouquinho para o Wolves, não dá para descartar os Celtics, não. Longe disso. Muito bem, agora vamos para você, Leozão. Achou que ia fugir dessa, né? E se... Vou mudar um pouco, né? Tivermos Dallas Mavericks, Indiana Pacers na final. Apenas uma informação aqui para comprovar em números dos times que ainda estão no playoff. O Pacers nos playoffs, né? Agora nas finais. O Pacers é o time que tem, adivinha? Melhor ataque. Não. Isso eu já tinha falado, né? Não, melhor defesa. Não. O melhor pace da Putz, essa eu vacilei. Era muito fácil essa. Da NBA no atual, nesse recorte que eu falei, desculpa. Leozão, e aí? Pacers e Mavericks. Será que o Haliburton vai dar um gritinho pra cima do tesouro? Isso daí é 4-0, 4-1 se Indiana der sorte, velho. Eu acho que, assim, a defesa de Dallas é baseada em fechar o garrafão. Foi o que a gente viu na série com o Oklahoma, por exemplo. E a gente viu o que acontece com o Indiana se ele não domina o garrafão. Foi basicamente o que o Lakers fez ali no final da Copinha. Foi o que o Indiana apanhou a temporada inteira. Melhorou agora pro fim da temporada, mas times que dominam o garrafão contra o Indiana Pacers tendem a ganhar com certa tranquilidade os jogos.
Então, assim, sendo bem sincero, tanto contra Dallas quanto contra Minnesota, eu não acho que Indiana tem muitos caminhos a não ser, pô, 60% de bola de 3 no jogo. Porque são dois times que no garrafão no jogo não vai acontecer. E Boa. aí, sem contar também, né, que quem diabos vai marcar Luka Doncic e Kyrie Irving nessa série? Não, esse é cinco. Mano, amigo, se eu algo a acrescentar nesse multiverso, porque assim, eu também. Tô bem tranquilo em seguir o relator Leozão nessa. Acho que, cara, de novo, Indiana surpreendeu de chegar onde tá. Ele na final seria um negócio incrivelmente Sim. mais surpreendente, totalmente surpreendente. Muda alguma coisa já pra vocês dois, até pra gente ganhar tempo aqui. Se for Wolves e Pacers? Muda, tá pior. É, Não eu tem isso. também acho. Eu acho que aí é um 4-0 quase que garantido, tá? Contra Minnesota. Aí o Anthony Edwards vai guardar o Tyrese Haliburton no bolso e só vai soltar depois do jogo 4, porque vai ser uma varrida. Uhum. Perfeito. Muito bem, meus amigos. E para finalizar o nosso IC, o último multiverso aqui, nós teríamos um confronto entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. Aqui, mais equilíbrio na sua visão, Leozão? Aqui eu acho que Boston talvez seja um pouco favorito. Eu acho que os pontos fracos de Dallas o Boston conseguiria explorar muito bem. Principalmente a parte de arremessos de 3 ali, que Dallas tem aquele. Acho que foi o D'Antoni que veio com isso a primeira vez que eu me lembro, assim, que era você fecha muito o garrafão e se a bola for o D'Antoni? Talvez tenha, não lembro, alguém, mas alguém dessa época, que é essa defesa de você fecha o garrafão, se a bola for pro perímetro, você mesmo que não vai conseguir chegar, você só corre e dá um susto no cara pra tentar atrapalhar o arremesso. É muito do que o Dallas faz. É, isso dito, eu não acho que contra o Celtics vá surtir tanto efeito quanto surtiu em outras séries. Contra o Oklahoma fez diferença. Alguns jogadores ali ficaram mortos de não poder atacar o garrafão, não tiveram bons arremessos de 3. O Chet, por exemplo, um deles, não teve uma série muito boa. Então, isso ajudou muito. Eu acho que contra o Celtics talvez tenham arremessadores demais para esse tipo de defesa dar certo. Por outro lado, eu acho que ofensivamente talvez seja meio que o ponto forte de Dallas mano, eles vão fazer infinitos pick and rolls para tentar achar um espaço tanto para o Gafford infiltrando ou para o Lively infiltrando nesse pick and roll, quanto para trocar marcação e, sei lá, cair o Porzingis com o Doncic. Pô, inclusive Porzingis contra o Doncic e Kyrie Irving contra o Celtics, né? Seria um baita de um jogo, nossa senhora. É, Então, assim, eu acho que seria meio que um script meio que já dado, que seria trocas infinitas para tentar o Horford e Porzingis caírem contra o Doncic ou contra o Kyrie Irving. E do outro lado, o Boston tentando rodar a bola o máximo possível para achar os caras que vão estar livres, principalmente na zona morta. Eu acho que Boston é favorito. Eu acho que Boston ganharia de 4-2. Talvez até iria para um jogo 7 ali, um 4-3. Mas não me surpreenderia de Dallas ganhar também. Porque talvez de todos os times que estejam aí nos playoffs, o time que seria mais chato mentalmente para Boston enfrentar seria esse Dallas. Porque o time para. Assim, o Doncic não pararia de reclamar por um segundo com a arbitragem, como é de praxe. E é um Tá time que gosta chato isso, muito. hein, cara? Nossa, muito chato, é insuportável. E o Dallas é um time que gosta muito de. Tem um estilo de jogo que causa muitas jogadas que são mentalmente agressivas. Então, muita ponte aérea, muito step back, arremesso de 3. Ah, o cara sai dando crossover, o Kyrie passa no meio de 3 caras, faz uma bandeja, não sei o quê. Que é o tipo de jogada que, assim, ela vale 2 pontos ou ela vale 3 pontos, como qualquer outra jogada. Mas mentalmente ela tem um impacto muito grande. Você mobiliza muito tanto seu time quanto a sua torcida quando esse tipo de jogada acontece. E esse eu acho que é o tipo de jogada que machuca muito o Boston Celtics. Quando eles se sentem o ego machucado um pouco, sabe? É o E time que aí perde começa a cabeça, né? e ele aí perde a cabeça. Então, assim, talvez nessa parte mental, talvez fosse o time mais chato pro Celtics enfrentar. Sem contar que é um time que o que bateria de lance livre nesse jogo também é inacreditável, né? Mas no final eu acho que o Celtics ainda conseguiria ganhar essa série aí.
Concorda, mano, Mix? O Celtics favorito contra o Dallas Mavericks? Eu acho o Celtics favorito contra o Dallas. Eu acho que a aposta do Dallas é, de novo, levar o Celtics constantemente ao limite e que o Celtics falhe nesses momentos. Mas eu acho que a distância aqui é um pouco maior. Eu acho individualidade... Apesar, né, é engraçado falar de individualidade, porque, de novo, para mim, talvez o Luka Doncic... Talvez não, o Luka Doncic é o melhor jogador ainda jogando aí nessa temporada. E o Kyrie briga ali entre os melhores, né? Então é um time que tem uma individualidade forte, o Dallas. Mas eu ainda acho que quando a gente olha para os 5, tem mais individualidade do lado do Celtics. É um time que joga junto há mais tempo, que tem um conjunto que, quando eles estão no seu melhor, funciona muito bem. Tem defesa, tem ataque, é um time equilibrado, com alternativas, né? Eu acho difícil imaginar que eles vão conseguir ferir tanto assim o Celtics na defesa e defendendo, né, ferir o ataque do Celtics, e ao mesmo tempo se sobressair constantemente no ataque, né, sem ter que contar tanto com momentos de individualidade do Doncic e do Kyrie, que claro que vão aparecer, mas eu acho que não é o suficiente para desequilibrar a série contra um time tão forte. Então eu acho que pende um pouco para o Celtics, sim, com margem para acontecer qualquer coisa, né. Eu só ficaria muito confortável em apostar para qualquer lado se o Pacers chegasse na final. Ah, mas aí... Dinheiro Mas garantido, aí, quase, né? mas aí, por mais que seja, você vai estar apostando contra o time que eliminou Milwaukee Bucks, New York Knicks e Boston Celtics, porque se chegaram na final, teriam eliminado os Celtics também. Então, assim, chega uma hora que você começa a falar, uai, mas só eu que acho que eles são... Aliás, muita gente acha que eles não são tão bons assim. Mas a gente deve estar errado, né? Porque a gente acha que eles são ruins, eles vão lá e ganham. A gente acha que eles são ruins, eles vão lá e ganham. Já aconteceu na Copinha. Está acontecendo de novo agora. Talvez eles sejam melhores do que a gente pensa. Mas talvez aí seja o problema, mano, Mix. Porque daí a gente vai achar que eles são bons na final e aí eles vão perder. Pode ser, é um jeito de ver o mundo. É. O mundo é assim, né? Ele sempre te dá o que você não está esperando. Exatamente. É a lei dos Smurfs. Exatamente. Bom, eu vou jogar minha polêmica já e vou deixar depois para vocês o palpite. Nada para o Dallas Mavericks daqui para frente. Se você, para variar, é um apaixonado pelo tesouro. Não que ele não seja apaixonante, Entendeu? mas... Então, nada para o Dallas Mavericks. Mano, Mixel, Dallas e Wolves, seu palpite. Wolves. Leozão. Dallas em 7. Olha, garoto, eu já falei o meu, então. Mano, Mixel, preciso perguntar, aliás, para vocês dois, Celtics e Pacers. Celtics e qualquer coisa diferente disso Me tem surpreende que muito. o centro de treinamento do Boston Celtics. Perfeito. Queria mandar um abraço especial para o pessoal do Pacers Brasil, entendeu? Torcida do Indiana Pacers aí no Brasil, não nos odeiem pelos comentários. E que fique claro que eu vou torcer para Dallas e Pacers, porque eu tenho esse negócio de torcer para quem eu acho que não vai ganhar, porque eu gosto de me sentir frustrado depois, entendeu? É que aqueles raros momentos em que Davi ganha do Golias fazem toda a frustração. Fazem valer a pena. Boa, mano, Mixon, muito bem. Meus queridos, destaques finais deste episódio? Algum destaque final? Destaques finais, fica aí pro nosso querido Lamelo Ball, que conseguiu atropelar uma criança e quebrar o pé dela. Uma criança que tava pedindo autógrafo para ele. Ele não ganhou autógrafo e teve o pé quebrado pelo Lamelo Ball. E provavelmente o Lamelo Ball lesionou o tornozelo fazendo isso, né? Porque tudo que acontece com ele sabe que tem o tornozelo lesionado. Então, assim, não, pô, mas parabéns pra família Ball também, que nossa senhora, viu? Ou, assim, você acha que pais problemáticos não causam problemas pros filhos? Olha a família Ball aí de exemplo, né? O Lonzo falou que tá 70% pronto já. Ou seja, em 2035 ele chega pra NBA. Você, mano, Mixon, algum destaque final? Eu queria destacar aqui que minha tristeza com a eliminação do time do Oklahoma, que eu estava tão empolgado com eles, fiquei triste. Eu e o Rafael Medeiros nos degladiamos durante toda a série, em que o Rafael Medeiros ficava falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falando, vai dar, vai dar, vai dar. E não é que não deu mesmo, rapaz. E teve algumas horas em que pareceu que ia dar quando ganharam o jogo 4 fora e empataram a série. No jogo 6, quando estavam ganhando, não vou nem falar da hora que foram pro intervalo ganhando por 17 pontos, tá? Mas, enfim.
Na hora que estavam ganhando por 2 pontinhos mesmo, ou por 1 ponto na última bola, numa posse bem marcada, até o arremesso e a falta do Shea, pareceu que ia dar e que ia levar o jogo 7 para Oklahoma. Mas enfim, meu destaque fica que ninguém pode deixar de admitir, é importante que eles mesmos saibam disso, e eu acho que sabem, que foi uma grande temporada do Oklahoma, de muita evolução, e que eu acho que talvez o plano de vamos ver até onde dá para ir assim, e quais são os gaps, e o que a gente precisa melhorar para ir de fato ser um dos grandes contenders, acho até que já foram um dos grandes contenders esse ano em algum nível, mas sabem agora, na minha opinião, o mapa para serem ainda mais fortes. E quando a gente olha todo o trabalho que foi feito até agora pelo General Manager e, enfim, pelo todo o staff do Oklahoma, eu acho que eles vão encontrar boas soluções. Esse time vai ser ainda mais forte temporada que vem. Recursos existem, tem muita pique, tem muito jogador, tem tudo para se tornar ainda mais forte. Muita gente dizendo, né, que esta foi a pior versão do Oklahoma City Thunder que a gente viu até. Num playoff, exatamente. É o pior Oklahoma City Thunder. Por mais que o Chet provavelmente nunca vai ser um jogador muito forte fisicamente do ponto de vista muscular, ele não vai ficar mais fraco. Ele vai melhorar nesse sentido. Então, só se deixar eles lá, a tendência é que já melhore. E eu acho que, de novo, eles têm todos os recursos e a capacidade e a visão para fazer os movimentos certos e se tornarem ainda mais fortes. Só dois últimos pontos aqui que eu acabei de lembrar, que eu tinha pensado em falar isso e esqueci na hora de falar. Primeiro, nota de repúdio pro All-NBA Defensive lá time não ter posição. Eu sou contra. Tem 4 caras de garrafão ali, basicamente 4 pivôs no primeiro time. Não marca ninguém esse time. Pô, não faz sentido isso. Sou totalmente contra. E segundo fosse lugar... para ignorar a posição, fizesse um top 5, um top 10 ou alguma coisa do tipo, né? Concordo. não, pô, é inacreditável isso daqui, pô. Isso aqui é palhaçada. Apesar de eu achar essas premiações bestas, mas, pô, isso daqui é inacreditável. E segundo ponto, foi levantado essa semana no Twitter, acho que todos nós tínhamos esquecido, que a Netflix está acompanhando Anthony Edwards e Jason Tatum durante a temporada inteira para produzir lá a série da Netflix, né, sobre jogadores de basquete. Então, muito provavelmente a gente vai ter aí os bastidores de jogo 7 do Minnesota lá contra Denver, da caminhada do Celtics, talvez os dois se encontrando nas finais. Então, cenas dos próximos capítulos aí de qual é a história que a Netflix vai contar na sua próxima série aí. Perfeito. Meus amigos, meu destaque final vai para uma pessoa que faleceu na última semana, que eu gostava muito, um grande jornalista esportivo, marcou muito a minha adolescência, eu não queria deixar de fazer esse episódio, acho que é homenagem a ele, eu sei que o Ed 3 é muito pequeno, ainda em relação a todos os outros meios de comunicação, todas as outras pessoas que trabalham e vivem do esporte, mas eu queria prestar muito, muito aqui a minha homenagem a Antero Greco, uma das pessoas que eu mais assisti nas madrugadas da minha adolescência, especialmente após jogos de NBA no Sport Center com Paulo Soares, o Amigão. O Amigão e Antero foi uma das melhores duplas para mim do jornalismo esportivo e que comandaram o Sport Center por mais de 20 anos. Então, Anterito, aqui a minha singelíssima homenagem, acho que foi um cara especial, espetacular, e que acho que vai fazer muita falta para o jornalismo esportivo brasileiro. Acho que esse é meu destaque final. Muito bem, meus amigos, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Estamos chegando ao fim. Acompanhem as finais. Lembrando que agora, neste exato momento, o Dallas Mavericks vai perdendo para o Minnesota Timberwolves num jogo equilibradíssimo. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Valeu. Valeu! Pausa aí.